Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Raíssa Feitosa, sou estudante de Medicina do 9º semestre na Universidade Federal do Vale do São Francisco. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês desse tão esperado momento, como foi o meu primeiro mês no internato. Eu estava bastante ansiosa acerca do início mesmo do internato, porque eu sabia que seria uma etapa bastante difícil, considerando todo esse percurso que foi cursar medicina, depois de 4 anos de cursinho, meu ciclo acadêmico que foi praticamente inteiro no meio da pandemia. Eu tava bastante ansiosa com o início do estágio, como é que eu ia me sair, e eu vim contar um pouquinho pra vocês aqui nesse vídeo dos perrengues, das dificuldades que eu tive e dos acertos que eu tive também, porque tem sido um momento de muito crescimento, amadurecimento. Eu tenho visto a profissional que eu quero ser se construindo realmente, sabe? E eu queria compartilhar aqui com vocês. Então, se você se interessou por esse assunto, fica aqui comigo até o final desse vídeo. E lembrando, se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Aproveita e já deixa o like aqui nesse vídeo, que eu garanto que vai ter aprendizados importantíssimos para a sua formação enquanto profissional de saúde. Para quem não sabe como funciona o regime de internato, não sabe o que é o internato são os 2 últimos anos do curso de medicina, equivale aos anos de estágio, e a gente coloca em prática todo o conhecimento que a gente foi construindo e adquirindo durante os primeiros 4 anos do curso. Então, na minha faculdade, os rodízios seguem uma ordem. O primeiro é clínica médica, que foi o que eu comecei, né? O segundo vai ser pediatria, o terceiro cirurgia, o quarto ginecologia e obstetrícia e o quinto medicina de família e comunidade. O internato da clínica médica, começar pela clínica médica, eu acredito que foi um desafio e tanto. Superou um pouco as minhas expectativas. Acredito que eu tava com uma expectativa um pouco aquém do quão difícil tem sido, sabe? Porque o fato de ter ficado 2 anos longe dos pacientes, do contato com os casos clínicos, o contato realmente tete a tete com aquilo que a gente vai trabalhar no dia a dia, né? Que é ajudar as outras pessoas e muitas vezes lidar com o sofrimento. Esse reencontro trouxe um mix de sensações muito grande. Eu não tava pensando que ia ser um impacto emocional tão grande como foi. E principalmente esse rodízio em especial, porque além desse mix de sensações, a quantidade de informações que a gente precisa absorver é muito grande, porque a clínica médica é praticamente todos os conteúdos da parte clínica da medicina: endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, reumatologia, hematologia, nefrologia, cardiologia. É uma infinidade de coisas que não acaba mais. O desafio estava muito mais relacionado com a quantidade de informações que eu precisei ter contato do que especificamente com o momento do internato. Eu acredito que o fato de ter tido esse contato com uma infinidade de coisas ao mesmo tempo me deixou um pouco mais ansiosa do que se eu tivesse num rodízio que focasse em somente uma especialidade, tipo pediatria ou GO, sabe? Ginecologia e obstetrícia. Mas enfim, tem sido um desafio e tanto, mas a curva de aprendizado está sendo exponencial. E além de ter muitas especialidades, é um rodízio que exige muito de você no sentido de carga horária. Todos os dias eu tenho que chegar bem cedinho lá no hospital. Chego em torno de 6 horas, no máximo 6h20, 6h30, porque eu tenho que olhar todo mundo, fazer exame físico em todos os pacientes, pegar os dados de enfermagem, os dados da última noite, então pressão arterial, glicemia, ver se o paciente teve alguma intercorrência, ver se teve febre. E aí, alguns professores chegam bastante cedo, tipo, tem professor que chega às 7h30 para passar a visita, e quando o professor chega, eu já tenho que estar com tudo pronto. As prescrições, ou seja, os medicamentos que o paciente está usando impressos já, o fluxograma laboratorial, se o paciente fez um exame no dia anterior, eu tenho que imprimir também. E aí depois eu passo a visita, a gente discute a conduta, o preceptor, o residente e o interno, né, participa lá. A gente não tem poder de decisão, mas a gente consegue dialogar e discutir qual a melhor estratégia de tratamento para aquele paciente. E isso tudo é para ser cumprido no horário da manhã, e algumas vezes nos horários da tarde a gente tem ambulatório, que é uma consulta médica como qualquer outra, né? Sendo que dentro de um consultório, que na minha universidade acontece dentro da policlínica que fica dentro do próprio campus. Tudo isso é pela rede SUS, tá? Da universitário e a policlínica. A maioria dos pacientes tem algum atendimento no hospital, depois que recebe alta tem um atendimento lá na policlínica. Então a gente acaba desenvolvendo esses dois lados, tanto a parte
parte mais hospitalar, como contato frente a frente com o paciente dentro do ambulatório. Um outro desafio, esse eu sabia que ia ser bastante complicado, foi em relação ao meu horário de estudo, porque principalmente nas primeiras semanas eu passava o dia no hospital, às vezes terminava de evoluir os pacientes, já era 2 horas, 3 horas da tarde, e aí quando eu voltava para casa, que eu chegava, eu não tinha forças para conseguir estudar, porque eu acordo ainda 5 horas da manhã, passava o dia no hospital. Minha rotina antes do internado estava bem, vai de férias, assim, dormindo 8 horas. Quando eu comecei a acordar super cedo, passar o dia no trabalho e voltar para casa e estudar, foi algo extremamente complicado. Hoje eu confesso que estou um pouco mais bem adaptada em relação a essa rotina de estudos, porque de fato tudo é questão de adaptação, né? Encaixar o estudo na minha rotina, principalmente aplicando para aquilo que eu vi no meu dia a dia, tem sido algo mais satisfatório, é gostoso de estudar, da gente pegar os casos que a gente viu de manhã, né, lá no hospital, e quando a gente chega em casa a gente vê e entende por que usou tal medicamento, tal antibiótico, com qual conduta foi pensando. Essa parte é legal, mas até eu conseguir me adaptar foi algo bem desafiador. Em relação às vantagens, tem sido, eu confesso que está sendo o período mais legal, mais gostoso, mais prazeroso da minha universidade. Eu acho que eu nunca tive tanta serotonina correndo no meu corpo em relação a prazer de estudar, a vontade de estudar, ficar estimulada mesmo para estudar os casos, para aprender a usar tantas coisas que eu durante a faculdade tinha dificuldade, sabe? Por exemplo, o manejo de antibióticos. Era um assunto que eu tinha muita extrema dificuldade de memorizar na época da faculdade. E hoje, aplicando os conhecimentos na prática, estudando muito, não vou mentir que essa está sendo uma parte fundamental em todo o processo. A gente estuda bem mais, mas em compensação a curva de aprendizado ela é uma curva exponencial em J. Eu nunca me vi tão pensando clinicamente, assim, até no cotidiano mesmo, sabe? Às vezes eu fico estimulando meu raciocínio clínico, penso no caso dos pacientes também, isso é estranho. Mas enfim, acontece. E essa parte tem sido muito legal, porque eu tenho visto muito o meu crescimento, não somente em relação ao aprendizado do conhecimento teórico em si, esse é bastante importante, mas principalmente em relação à forma que eu tenho me comportado no sentido de comunicação com os pacientes, com os familiares. Esse momento a gente fica em contato diretamente, não somente com o doente, mas também com os acompanhantes. Então, quando a gente vai lá no leito do paciente, a maioria dos pacientes que eu tenho atendido no hospital agora são pacientes mais idosos, então a gente sempre tem que conversar com o acompanhante, com o familiar. Às vezes, se o paciente está um pouquinho desorientado ou com um nível de consciência mais rebaixado, a gente precisa perguntar como era a vida dessa pessoa antes, porque inclusive os hábitos e vícios e doenças basais que a pessoa já tinha antes de ser internada vai ser fundamental para a gente pensar no que é que pode estar acontecendo, como aquele organismo está reagindo. Então essa questão da comunicação tem sido fundamental ser desenvolvida no internato. E ainda falando nessa questão de comunicação, não somente as comunicações boas, né, mas principalmente as comunicações de más notícias, que era algo que eu sempre ficava me perguntando, porque trabalhar na área da saúde é estar em contato diretamente com as aflições e as angústias do outro. Muitas vezes as pessoas que estão internadas no hospital não estão lá porque querem. Quando a gente fala de uma doença que é reversível, de uma pessoa que é jovem ainda, que tem um bom prognóstico, tem uma qualidade de vida boa prevista para os próximos anos, a parte, ok, tranquila, legal dar essas informações e só aconselhar, por exemplo, faça atividade física e se alimente bem. Do contrário, existem muitas vezes pessoas que já estão bastante idosas, fragilizadas, e ter esse contato, esse limiar entre vida e morte, saber comunicar para os familiares quando a equipe médica vai optar por não intervir, porque aquela intervenção pode gerar mais dano do que benefício para aquele paciente, é um momento de bastante empatia e sensibilidade que muitas vezes a gente não desenvolve tanto dentro da universidade, sabe? Então ter essa oportunidade de conversar e aprender a se comunicar, não somente na linguagem verbal, mas também na linguagem não verbal, para transformar aquele momento que seria algo traumático para aquela pessoa de uma forma que ele seja um pouco mais
entre aspas, fácil de ser compreendido, de ser lidado, para que seja uma informação que não seja tão agressiva na hora de responder, sabe? Já não basta o momento, né, de lidar com a partida, com o luto, e muitas vezes lidar com a partida de um ente querido. Mas a forma como o profissional de saúde ele se coloca para passar essa mensagem faz total diferença em quem recebe ela. Ter esse conhecimento sendo aprofundado e estudar acerca de comunicação de más notícias e poder colocar isso na prática dentro do contexto do internato tem sido algo muito positivo, assim. Eu tenho refletido não somente sobre os casos do paciente, é óbvio que existem casos que a gente se envolve mais, se afeta, é natural a gente ser humano, mas eu tenho refletido bastante sobre a minha própria vida, sabe? Condutas que às vezes eu tomo e não penso a longo prazo. Por exemplo, eu tenho uma enorme dificuldade de colocar exercício físico na minha rotina de uma forma contínua, mas eu sei que isso vai interferir no meu quadro de saúde lá na frente, de doenças que obviamente eu vou ter. Todo mundo que vai ficando velho, é natural a gente adquirir algumas doenças, né? Nosso corpo é fruto de um longo tempo, uma longa jornada que a gente vai fazendo coisas que vão interferindo no nosso quadro final de saúde. Então, raciocinar, pensar a longo prazo, olhando as condutas agora no meu início de vida, tem sido coisas que eu penso bastante agora que eu tenho contato com esse limiar entre vida e morte das pessoas, sabe? Até nisso, essa questão do aprendizado, eu acredito que tem me transformado numa pessoa melhor, numa pessoa mais empática, que se coloca no lugar do outro, que se importa consigo própria, né, comigo mesma. Até porque a pessoa que mais quer bem pra mim nesse mundo sou eu mesma, né? Então, se eu não me cuidar agora, no sentido literal da palavra, da minha saúde física e mental, quem é que vai cuidar? Então, tem sido reflexões que eu tenho exercitado agora, nesse momento que eu estou em contato com o limiar vida versus morte o tempo inteiro. E foi isso um pouco que eu queria dividir com vocês. Eu estava esperando esse vídeo para poder retornar às atividades aqui do canal. Eu confesso para vocês que eu tive um pouco de dificuldade mesmo de começar a voltar a produzir conteúdo depois do início do internato, porque é muito confortável chegar em casa e descansar, ao invés de ter que vir gravar e editar o vídeo. Mas enfim, choices, né? Aqui é um lugar que eu gosto muito de ocupar, é um lugar que eu conheço pessoas diferentes, pessoas legais, ouço histórias todas as vezes que vocês entram em contato comigo. Agora eu tô conseguindo me organizar pra voltar também a priorizar aqui o canal, porque esse é um projeto que eu levo com muito carinho e quero levar ele pra muito tempo. Aquelas coisas boas que a gente cultiva a longo prazo, não é mesmo? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscreve no canal pra gente continuar mantendo esse papo, esse diálogo acerca de autocuidado, aprendizados da vida. E também falar um pouco de medicina, arte, estudos, rotina e produtividade também. Tenho certeza que essas reflexões fizeram diferença na tua vida. Então, se você gostou, se inscreve aqui no canal. Deixe um comentário acerca dos insights que esse vídeo te proporcionou. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um cheiro e até a próxima. Tchau!